noite, irmãos. O pastor Fábio me encarregou de dar esse estudo. Vamos abrir a palavra de Deus, no Salmo de número 19. Verso 7. Concluindo então esses breves estudos, sobre a Escritura, nós vimos primeiro a necessidade, que era para ter visto por último, mas vimos primeiro a necessidade, depois então a suficiência, depois a clareza, depois a autoridade, E hoje quero falar um pouco com vocês sobre a inerrância, porque ela está muito associada, anda junto com a necessidade das Escrituras. No Salmo de número 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você pode até grifar perfeita e fiel, A lei do Senhor perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Bendito seja Deus por isso. A minha tarefa, então, e o propósito para falar hoje é sobre a inerrância das Escrituras. E por quê? Por que nós temos que falar sobre a inerrância bíblica? Isso já está claro, isso já não é ponto pacífico. As pessoas, olhando para a Escritura, já não a veem como inerrante. Uma vez certo homem disse o seguinte: eu posso até dizer que acredito na Bíblia e fazer com que essas palavras signifiquem qualquer coisa que eu queira que elas signifiquem. Então, dizer que acredita na Bíblia não é o suficiente, Então, nós temos toda uma geração de pessoas aqui, incluindo a mim, incluindo pastores jovens como eu, no ministério, que não lutaram a guerra ou a batalha pela inerrância das Escrituras. Houve um tempo em que essa doutrina ela estava muito mais em ataque, sob ataque. Então, nós literalmente fomos afetados por tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e hoje o pós-modernismo ele vem então atacando novamente a inerrância das Escrituras, e chegou a hora de nós então elevarmos esse padrão novamente, elevarmos essa bandeira novamente, na verdade hastearmos essa bandeira novamente. E há 4 razões convincentes que eu quero trazer hoje do que nós precisamos tratar quando falamos da inerrância das Escrituras, e dizer mais do que isso o tempo não nos permitiria, mas eu quero falar pelo menos de 4 e espero que eu consiga terminar falando para todos vocês. Então, a primeira razão para falar sobre inerrância das Escrituras é que a Escritura é atacada constantemente, frequentemente, e nós somos chamados a defender as Escrituras nesse sentido. Então, qualquer leitor da Bíblia entende a ameaça e o esforço de Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, para minar a verdade de Deus. Isso começou desde o início, desde do jardim, quando Deus criou todas as coisas perfeitas, ele colocou em xeque a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse? É o que ele perguntou. Então, qualquer leitor atento das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, entende que a ameaça satânica e demoníaca ela é perpetrada por meio de mentiras, por meio de hipocrisias, como o apóstolo Paulo chama esses homens de mentirosos, hipócritas, aqueles cujas Escrituras identificam como falsos mestres, falsos profetas. Na segunda epístola de Pedro, e também em Judas, esses falsos mestres eles são descritos como rochas submersas, nuvens sem água, árvores sem frutos, duplamente mortos, ou árvores duplamente mortas, ondas do mar que só trazem sujeira e estrelas errantes. É assim que eles são descritos. Também está claro nas Escrituras que a maior ameaça à igreja não vem de forças hostis de fora, mas muitas vezes vem de forças hostis de dentro da própria igreja, de pessoas que se levantam contra isso. Então eles são, por assim dizer,
terroristas espirituais que se infiltram, que se disfarçam e então querem fazer o estrago. Por exemplo, Judas diz acerca deles o seguinte: eles entram sorrateiramente na igreja e deixam um rastro de destruição por onde passam. Então, o nosso Senhor, no Sermão da Montanha, também disse que eles são lobos em pele de ovelhas ou de cordeiros, lobos vestindo roupas de lã de um profeta. Eles se disfarçam de profetas, eles se disfarçam de mestres. E Paulo nos diz, escrevendo a Timóteo, que eles introduziram épicos perigos, estações perigosas, tempos perigosos na vida da igreja e no mundo. Eles trazem isso. E após a sua partida ali, em Atos, né, ele diz isso, ele deixa muito claro aos anciãos em Éfeso, conforme Paulo, Atos 20, Paulo fala: lobos ferozes que entrarão e não pouparão o rebanho, e entre vós mesmos, disse ele, né, se levantarão homens falando coisas perversas para atrair para si discípulos, para atrair para si seguidores. E isso é sério, porque o apóstolo Paulo está deixando a igreja e está dizendo que entre os presbíteros daquela igreja se levantariam homens perversos, homens que queriam discípulos para si. E o nosso Senhor disse em Mateus 18 que é mais inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vêm os escândalos. Então eu afirmo que há ofensa maior do que levar pessoas ao questionamento da veracidade das Escrituras. Não há de forma alguma ofensa maior do que você levar pessoas, induzir pessoas a questionarem a veracidade das Escrituras, a infalibilidade das Escrituras, ao questionamento da inerrância das Escrituras ou ao questionamento da autoridade das Escrituras. O nosso Senhor continuou em Mateus 18 dizendo o seguinte: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma mó de moinho e se afogassem nas profundezas do mar, né? Pegassem uma tampa de um poço, amarrassem no pescoço e então se lançassem no fundo do mar. Então, melhor morto do que ofender um crente ou ofender crentes, ou fazer tropeçar crente ou crentes. Então, ações drásticas devem ser tomadas em relação a pessoas que fazem isso, a pessoas que têm esse tipo de postura, né? O que a Escritura nos mostra. Então, de fato, o nosso Senhor, ele continuou dizendo com uma ilustração hiperbólica, né? Onde ele coloca a coisa lá em cima, ele exagera, e ele diz: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. E é muito melhor eliminar essas coisas do que ir com elas para o fogo do inferno. Então nós esperamos ofensas contra a Escritura do mundo. Isso nós já podemos esperar. Do mundo hostil, né? Isso nós podemos estar cônscios de que acontecerá. Claro, o Deus deste século, né, está no comando dessas coisas. O nosso Senhor expôs dessa forma em João 8,43. Agora, deixa eu tornar isso mais pessoal. João 8,43 eu vou tornar mais pessoal. Qual a razão porque não compreendes a minha linguagem? Ele está falando, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque és incapaz de ouvir a minha palavra. Por que tu não compreende? Porque tu és incapaz de ouvir as minhas palavras. Ele estava falando isso acerca daqueles que estavam ouvindo ele. E por que ele é incapaz? João 8,43. É porque tu és do diabo. Ele é o teu pai e tu queres satisfazer-lhe os desejos. É isso que ele está dizendo para aquele povo. Veja como é sério o que Jesus está falando. Às vezes as pessoas acham que o nosso discurso é pesado, mas o discurso foi de Cristo. Então veja, em João 8 ele está dizendo: qual é a razão que você não compreende o que eu estou falando? O que eu estou falando é muito claro, Jesus está dizendo. E aí, por que tu és incapaz disso? Porque tu não queres ouvir as minhas palavras. E por que tu não queres ouvir as minhas palavras? Jesus disse para aquele povo: porque eles são do diabo. O diabo é o seu pai, quer satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, tu não acreditas em mim. Entende? É o que Jesus está dizendo. Mas porque eu digo a verdade, tu não acreditas em mim, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Por que razão não acreditais em mim? Aí eis o porquê. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ele diz, por isso, tu não me ouves, porque não és de Deus. Essa é a conclusão. Estou tornando mais pessoal, né? Ele falou isso para aquele povo, mas estou tornando mais pessoal. Então existe no coração de todo pecador uma antipatia, um antagonismo contra o Senhor, contra a palavra de Deus que reside no coração do homem. Disse o Senhor que o problema vem do coração do homem, né, do interior. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: tu não entendes as coisas de Deus. E eu estou tornando pessoal, tá? Estou parafraseando. Para ti são bobagens. E tu não podes discerni-las, porque elas são discernidas espiritualmente, e tu estás espiritualmente morto. É basicamente isso que esse texto diz. Então, grave ofensa comete quem faz as pessoas duvidarem da veracidade das Escrituras, da infalibilidade das Escrituras. São chamados de filhos do diabo, porque Satanás é o pai da mentira, diz a Escritura. Sempre procurou minar a verdade por meio desses erros mortais. Novamente, trago-vos à memória Gênesis 3, onde ele minou a verdade desde o princípio. João chama ele de a antiga serpente. Então veja, ele faz isso e ele sugere que Deus está falando mentiras, quando na verdade é ele quem fala mentiras. E então ele foi direto ao ponto ali em Gênesis 3, quando ele diz, foi assim que Deus disse? E aí então Eva diz, Deus disse para nós não fazermos isso porque certamente nós morreremos. O que ele falou em seguida? É certo que não morrereis. Vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Então tu tens o direito de questionar Deus, porque na verdade Deus está mentindo, Deus está ocultando coisas de vocês. É isso que Satanás está dizendo. Então tu não podes confiar na palavra de Deus, porque na verdade Deus está ocultando coisas. Por isso a importância da doutrina, da clareza das Escrituras. Deus nos deu a revelação escriturística de uma maneira muito clara. Não foi obscuro, viram? Lembrem-se de Deuteronômio, né? Esse mandamento ele não está distante de ti. Ele não está do outro lado do mar, para que você diga, quem é que vai atravessar e vai trazer de lá para mim? Ele não está no céu para dizer quem é que vai subir ao céu e vai trazer. Ele está na tua boca, no teu coração. Então está perto de ti. E nós vimos isso da clareza das Escrituras. Não é oculto aquilo que Deus disse. Deus disse e disse de uma maneira muito clara. Então Paulo fala sobre espíritos enganadores com doutrinas de demônios. Ele fala sobre pessoas que pregam outro Jesus, outro Cristo, que não é aquele revelado nas Escrituras. Ele fala sobre isso. Então vem com um espírito diferente, um evangelho diferente. Mas ele diz, ainda que desça um anjo do céu com outro evangelho, que seja uma maldição, que seja anátema. Então rejeitem isso. Mas ele diz, Satanás está disfarçado de anjo de luz. Se os seus ensinadores, se os mestres que seguem, os falsos mestres seguem Satanás, se vestem de ovelhas, né? São lobos disfarçados, é porque eles imitam o seu mestre, Satanás, o mestre dos disfarces, por assim dizer. E por causa de todos esses ataques à verdade, é fundamental que nós defendamos as Escrituras, irmãos. As Escrituras estão sob ataque. Agora, como nós vamos defender a verdade das Escrituras se nós abandonamos as Escrituras? Se nós não nos apegamos à palavra da verdade? Se nós não a conhecemos como deveríamos conhecer? Então, na verdade, eu apontarei aqui alguns versículos para vocês
e que certamente tu já ouviste a pregação de algum deles ou já ouviu em algum momento. Paulo termina a sua primeira carta a Timóteo dizendo o seguinte, capítulo 6, verso 20 e verso 2, ou verso 20 e verso 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o desviaram-se da fé. Por causa disso, eles se desviaram. Agora, na mesma carta, ele diz no capítulo 1, verso 13 e 14, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aí você vai um pouquinho mais adiante para Judas. Judas, no verso 3, ele diz o seguinte: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, lute fervorosamente. É o que significa a palavra grega que ele usa aqui. Isso aqui é o que a gente chama em teologia de um rapax legômena. É uma única vez que aparece isso daqui. Então, esse é o único lugar do Novo Testamento em que esse verbo aparece. Batalhar pela fé. É como se fosse uma palavra de agonizar, né, a palavra usada aqui. Então, o composto, ele vai intensificar a palavra. É o que nós temos. E alguns dicionários, eles nos dizem que isso significa o seguinte: levar a cabo um conflito, travar uma disputa, travar um debate. Então, nesse sentido, nós estamos sendo chamados a defender a verdadeira doutrina, a guardar e a defender a verdadeira doutrina. A infalibilidade das Escrituras é uma palavra, então, usada para como se fosse um mártir lutando até a morte na arena. Judas 3 luta com veemência, é isso que ele está dizendo. Batalhar pela fé, ele está falando isso, você tem que lutar com veemência, com força, com firmeza. Você tem que agonizar nessa luta, porque a luta é ferrenha. Então, esta é uma longa guerra, porque todos os momentos a Escritura está sendo atacada. É uma guerra muito longa contra o erro, né, e pela verdade. Então, olhando um pouco para trás na história, para nós entendermos como a batalha se acumulou, o catolicismo romano, ele trocou a autoridade das Escrituras pela autoridade da tradição religiosa. Nós já vimos isso aqui quando falamos da autoridade das Escrituras. Então, um dos primeiros enganos a se infiltrar na igreja em grande escala foi o tal do sacramentalismo romano. Aquele corpo de sacramentos, a ideia de que um indivíduo pode se conectar com Deus por meio do ritualismo, por meio da cerimônia religiosa. Então, o indivíduo se conecta com Deus por meio disso, que segundo eles, de alguma forma, nós nos conectamos a Deus de uma forma externa e mecânica. Então, fazendo determinados passos, você se conecta com Deus. Então, grosso modo, é isso. Então, o sacramentalismo, ele ganhou ampla aceitação. Por isso reze X, isso e aquilo outro, faça tantas vezes isso, porque é o sacramentalismo que define que você fazendo aquilo repetidas vezes, ou X vezes, você se conecta com Deus. Então, você faz uma fórmula que se conecta com Deus. E esse sacramentalismo, então, ele ganhou ampla aceitação na história, e a Igreja Católica Romana supôs ser um salvador substituto, e as pessoas se conectaram ao sistema, mas não a Cristo. Se conectaram a estas coisas. O ritual religioso, então, tornou-se inimigo do verdadeiro evangelho. Apenas aquele ritual, opondo-se então à graça genuína e minando a autoridade da palavra de Deus, e muitos foram aqueles que foram iludidos e enganados por esse sistema sacramental. Ilusão maciça varreu o mundo ocidental e desde então todo o mundo, E um grave perigo se desenvolveu durante a Idade Média.
mantiveram então a Europa ali, esse período manteve a Europa em uma espécie de estrangulamento por quase 1 milênio, quase 1000 anos. E, a propósito, quanto mais a heresia se desenvolvia, mais símbolos abundavam, mais sacramentalismo, mais coisas. Então, quanto mais essa heresia se desenvolvia, mais esses símbolos abundavam. Então, os reformadores, eles se submeteram alegremente a Deus e a sua palavra como a única fonte de autoridade, como a única regra dentro da igreja, e eles denunciaram então esse tipo de sistema, esse tipo de ação dentro da igreja, e eles denunciaram o Papa por isso, e eles foram contrários e confrontaram qualquer autoridade falsa que pudesse se equiparar ou se colocar acima da autoridade das Escrituras, tentar usurpar o lugar legítimo das Escrituras, e ao fazê-lo expuseram então a corrupção do sistema católico romano. Foi isso que eles fizeram. E após a reforma veio um outro inimigo. Então, me acompanhe. Na história, o primeiro inimigo contra essa inerrância, a autoridade das Escrituras, nós vimos esse sacramentalismo todo do catolicismo romano. Após a reforma, nós tivemos um outro inimigo chamado alta crítica. Alta crítica, ou teoria crítica da história, que tornou a autoridade das Escrituras, ou trocou a autoridade das Escrituras pela razão humana e pela natureza ateísta. Então é só o homem. O naturalismo então tomou de conta, né? Já abandonando o deísmo. Nós vimos aqui nas aulas de cosmovisão como o deísmo ele abre o caminho para o naturalismo, né? Porque o deísmo, apesar dos seus erros, ainda crê em um Deus que está no céu, mas não se envolve com o homem. Isso já é grave, mas ainda crê em um Deus. E o naturalismo não. Então ele esquece de Deus e é só a matéria, não há metafísica, só há matéria, né? Só a física. Então a alta crítica vem e coloca essas coisas. E não muito tempo depois, então, da reforma, esta segunda grande onda, ela caiu sobre a vida da igreja, onde a igreja abraçou um mero racionalismo. Um racionalismo, e à medida que a sociedade europeia emergia daquilo que ficou chamado como Idade das Trevas, né? A era do iluminismo enfatiza a razão humana, o empirismo, a experiência do homem, né? É exacerbado, o empirismo científico, detectando aí simultaneamente o que era espiritual, o que era sobrenatural e, consequentemente, o que era bíblico. Ele que estava determinando isso. Então, os filósofos, eles não mais olharam para Deus como a explicação do mundo, mas eles procuraram explicação ou explicar tudo em termos racionalistas, naturalistas ou até deístas. Entende? Então começaram a explicar essas coisas. E à medida que os homens começaram a se colocar então acima de Deus, a sua própria razão, colocar acima de Deus e acima das Escrituras, não demorou muito até que o racionalismo ganhasse acesso na igreja por meio da sua reivindicação de elitismo acadêmico. Então começou um elitismo acadêmico, negou a inspiração das Escrituras, negou a inerrância das Escrituras, negou todas essas coisas, infiltrou-se no protestantismo na Europa e depois na América e chegou no Brasil. E nós vimos então um desastre. E o legado desse racionalismo, na forma de liberalismo teológico e ataques contínuos à inerrância das Escrituras, ainda está vivo e ainda está ativo. Por mais que muitas vezes nós não tenhamos esse contato mais frequente, mas ele ainda tem sido devastador. Nós temos que lutar contra estas coisas, porque teve um escritor que ele aponta no capítulo inicial do seu livro, que até o século XVII, ele diz, e século XVIII, nem os judeus, nem os cristãos jamais questionaram a inerrância das Escrituras. Nem judeus e nem cristãos. Jamais. Até o século XVIII, séculos XVII e XVIII. O que aconteceu no período pós-iluminismo, do racionalismo e da teoria da alta crítica, ou a crítica histórica,
que é devastador. Eles começaram a questionar a inerrância das Escrituras, se a Escritura de fato era inerrante. Então a afirmação era o seguinte: eu não posso acreditar que aquele que se chamou Filho de Deus, fosse o verdadeiro Deus eterno. Essas eram as afirmações do liberalismo teológico, daqueles que estão negando a infalibilidade das Escrituras. Eu não posso acreditar que a sua morte foi uma expiação vicária. Eu não posso. Isso surgiu com o romantismo, uma forma de antissobrenaturalismo racionalista ou racional que surgiu na mesma linha. Então não há milagres agora, entende? Não há nada, tudo pode ser explicado pela razão, pela ciência. E aí eu não sei quantos de vocês já escutaram, já ouviram a explicação que dão até para a travessia do Mar Vermelho, dizendo que naquela época era 1 palmo que estava a maré ali do Mar Vermelho, era apenas 1 palmo, por isso eles atravessaram, né? E aí eles dão um jeitinho para dizer, e como é que a Escritura diz que eles passaram a pés enxutos? E pior, como é que os egípcios se afogaram em 1 palmo de água? Então não tem como fazer isso. Eles fazem esse tipo de afirmação, mas eles não têm como refutar a Escritura. Então chegou a hora de surgirem então seitas, e as seitas trocaram a autoridade das Escrituras pela autoridade de líderes religiosos. Já viram denominações que são baseadas em um homem ou em um casal, né? Tudo gira em torno disso. Trocaram a autoridade das Escrituras pela autoridade de líderes autonomeados, como por exemplo, líderes autonomeados. Joseph Smith, sabe quem é? Joseph Smith? Já ouviram falar? Não? O fundador do mormonismo. Joseph Smith estava no meio de uma floresta, então ele teve uma espécie de revelação, segundo ele, onde Jesus apareceu para ele e disse que todas as outras igrejas estavam erradas e somente a igreja verdadeira seria revelada para ele agora. E então ele começa a escrever o livro de Mórmon, porque aquela era a igreja verdadeira e todas as outras estavam desviadas. E então ele deu o nome da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Nós temos também a conhecida Ellen G. White. Sabem quem é? Aquela que é a profetisa do meio adventista, né? Que hoje eles querem até dizer que não seguem mais essas coisas. E tantos outros que têm aí e fundaram esse tipo de coisa por causa desse advento da negação da inerrância das Escrituras, da autoridade das Escrituras. E começou então fervilhar desse tipo de seita, e essas pessoas todas tinham essa característica de terem recebido revelações, de terem recebido algo que eles tinham agora, que foi revelado somente a eles e ninguém tinha mais como comprovar, apenas eles. Então nós temos esse tipo de situação aí, até desembocar na chamada ciência cristã, que também é uma heresia. A tal ciência cristã não é cristã e nem é científica. O mormonismo do século XIX, o adventivismo aí do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, eles afirmam representar as formas mais puras e singularmente verdadeiras do cristianismo. Eles arrogam para si isso. Mas eles apenas trouxeram de volta os velhos e antigos erros, como o gnosticismo, como o ebionismo, como o arianismo, foi o que eles trouxeram. Então não demorou muito até que o movimento carismático também surgisse, né? Surge o movimento carismático, trocando a autoridade das Escrituras pela autoridade das revelações pessoais e pelas experiências, os êxtases, né? E como Schleiermacher, ele vem aí e eleva os sentimentos, a subjetividade, o lugar mais alto da religião pessoal. É subjetivo. Agora é a minha experiência que vale. Não há mais uma coisa objetiva, é a minha experiência. Então, começando oficialmente aí em 1901, com Charles Fox Parham, que foi o que começou o movimento carismático, o movimento pentecostal, que desencadeou alguns dos piores tipos de abordagem das Escrituras.
E embora eles não neguem abertamente a autoridade das Escrituras, eles enterram a autoridade das Escrituras quase na obscuridade, sob a pletora da experiência pessoal, de experiências subjetivas, intuições, revelações e etc. Então, o experiencialismo surge nos anos 60, nos anos 70, adentrou as denominações tradicionais, né? Nós temos alguns problemas hoje dessas características no meio da IPB, mas isso não é novo, isso já vem aí há algum tempo, já vem se lutando com isso. Então, a verdade é baseada em sentir experiências subjetivas que não são verificáveis. Elas não são verificáveis, revelações, visões, profecias e assim por diante. E não pasmem, há lugares, infelizmente, dentro do nosso arraial que isso acontece. Então a terceira onda, ela continua na década de 80, com o crescimento do misticismo, dos sinais, das maravilhas, abordagens paranormais da vida e da espiritualidade. E a verdade é determinada, então, dentro da pessoa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e assim fica. Fique com a sua verdade, eu fico com a minha. Né? Siga, todos os caminhos levam a Deus, né? Nós estamos seguindo o mesmo Deus. E aí abre-se, então, aquilo que se começa a ser conhecido como ecumenismo. Né? E aí a última forma disso é uma nova forma que agora, não tão recente, né, mas algum tempo atrás surgiu a reforma apostólica, aqueles que se chamam de apóstolos agora, e até pai-póstolos, né, e que não é nova, não é apostólica e não é uma reforma, né. Então, qual é a marca distintiva da reforma apostólica, assim chamada, né? Citando eles falam o seguinte: os apóstolos devem assumir a igreja de pastores e presbíteros para que Deus possa cumprir o seu plano do fim dos tempos e Cristo possa retornar. Então são os apóstolos que devem vir agora substituindo pastores e presbíteros. E ao mesmo tempo que os apóstolos, a propósito, há entre 4 e 6 milhões de pessoas nesse movimento, da última vez que eu pesquisei. Então, para isso, realmente tem um grande impacto e haverá, então, afirmam eles, uma enorme transferência global de riqueza das pessoas que não deveriam ter dinheiro para as pessoas, que deveriam ter dinheiro para preparar o mundo para a chegada de Cristo. Então, por isso que falam-se muito em finanças, riquezas, teologia da prosperidade, todas essas coisas, porque segundo eles devem preparar o mundo para a chegada de Cristo, para o reino de Cristo. Então eles afirmam que 1 bilhão de pessoas serão salvas e que nessa nova reforma apostólica ela superará de longe a reforma do século XVI. Eles afirmam isso, e não apenas no que foi feito, mas também em importância. Então veja, irmãos, se você não sabia disso, nós estamos em tempos perigosos, tempos difíceis. A psicologia cristã, então, trocou a autoridade das Escrituras pela autoridade da teoria freudiana, né? A terapia clínica, e aí na década de 80, a influência da psicologia clínica trouxe o subjetivismo novamente para dentro da igreja. E nós temos esse tipo de coisa. O resultado foi um cristianismo centrado não mais em Deus, centrado não no Deus homem, mas centrado apenas no homem. Centrado no homem, no qual o processo da santificação então foi redefinido de uma maneira individual, rotulado, não mais como pecado, mas agora rotulado como o quê? Alguém sabe? Como doença, não é? Não é mais um pecado, agora é uma doença. Precisa ser tratada com remédios humanos que não podem tratá-las. Então, acontece isso, ela foi rotulada como doença, e você não poderia chegar ao Espírito Santo a menos que houvesse um caminho através de uma análise psicológica, do que ficou conhecido, talvez alguns de vocês já ouviram falar, da regressão. Então você começa a regredir e tal, e vai tirando traumas a ponto de você então liberar o caminho para uma experiência com
o Espírito Santo. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para vocês verem como as pessoas abandonaram a Escritura. Abandonaram a inerrância das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, a clareza das Escrituras. Então, começou a ter isso. A Bíblia não era mais considerada suficiente nem para a vida e nem para a piedade. Não é mais, e havia uma ênfase colocada em ferramentas e técnicas psicológicas. E é assim que nós estamos na nossa época, na nossa era. Seguindo a psicologia cristã, então, surgiram igrejas voltadas para o consumidor. Veja aí as etapas. Começamos lá no sacramentismo do catolicismo romano e já estamos chegando aqui nas igrejas voltadas para o consumidor, trocando a autoridade das Escrituras pela autoridade da necessidade daquele que está no culto. Esquemas de marketing. No final do século XX, a igreja também foi bastante danificada pelo cavalo de Troia do pragmatismo, chamado pragmatismo. Pasmem, irmãos, há igrejas, eu desconheço aqui, mas nos Estados Unidos, pelo menos, eu conheço pelo menos umas 2 denominações que fazem isso, que há câmeras dentro do culto, e quando o pastor prega, ele termina a pregação, ele vai para o gabinete, vê toda a gravação do culto, e ele já orientou para que aqueles que estão filmando, filmem especialmente naqueles que estão no culto, porque ele ouve quando ele fala alguma palavra e há alguma expressão ruim no rosto de alguém, então ele suprime aquela palavra. Ele diz, essa palavra não é boa porque fez algo ruim para aquela pessoa. E então ele começa a selecionar aquilo que ele vai falar para que as pessoas que vêm ao culto se sintam bem. E cada vez mais esse tipo de abordagem está trazendo o quê? Mais pessoas. E eu só lembro aquilo que Jesus falou, irmãos, que é largo o caminho, é espaçosa a porta que conduz à perdição, e são poucos que entram por ela? A Escritura diz que são muitos. Muitos são os que entram por ela. Então, embora parecesse bom do lado de fora, porque resultou em números, inchou essas denominações, o movimento de buscadores dos anos 90 matou qualquer verdadeiro apetite pela sã doutrina e fez aí cócegas nas orelhas das pessoas, como o apóstolo Paulo diz, comichão nos ouvidos. A doutrina não é mais suportada. Então tornou-se a norma rejeitar a sã doutrina, pois esses buscadores, já viram um livro até que foi muito difundido, Os Caçadores de Deus? Então esse movimento fizeram essas questões, buscadores que eram encontrados como clientes potenciais. Inclusive o João Alexandre faz até uma crítica numa das músicas dele, falando dos caçadores de Deus. Ele fala isso. Então a igreja, ela adotou uma mentalidade de marketing, concentrando-se no que funciona, com o pragmatismo, em detrimento de uma compreensão da Escritura, de uma compreensão doutrinária firme, bem fundamentada. E eles se tornaram indiferentes à bibliologia, à Escritura, não conhecia-se mais a Escritura, e o que se conhecia eram tudo tradições dos homens, ensino de homens, coisas, um amálgama de coisas que não era mais o Evangelho. Verdade sobre a inerrância, inspiração, revelação das Escrituras, todas essas coisas foram abandonadas. E outras coisas se propagaram em milhares de operações dirigidas pela personalidade, chamadas igrejas aí, com líderes teologicamente ignorantes, ingênuos, indiferentes, que não estudaram a Bíblia, mas só estudam a cultura. E aí, por meio de estudo da cultura, da antropologia, da sociologia, que eles aplicam nas suas pregações. E assim estão as suas igrejas. E isso é uma capitulação aqui, disfarçada de tolerância, de compromisso, redefinido com o amor, e a dúvida disfarçada da humildade. Então, disso surgiram diálogos chamados interreligiosos,
Desemboca tudo no que nós temos hoje, irmãos. Manifestos interreligiosos, seminários interreligiosos. Começou a brotar na paisagem evangélica. Os chamados evangélicos começaram a defender a mensagem de que todos nós adoramos o mesmo Deus. Porque nós temos agora de ter o amor. A forma mais extrema que eu li foi de foi um artigo, se eu não me engano, onde qualquer um que seja monoteísta, é afirmado nesse artigo ecumênico, que qualquer um que seja monoteísta vai para o céu. Então, mesmo se você for um ateu que está apenas procurando por um Deus, você se qualifica para ir para o céu. Esse tipo de evangelho que nós estamos escutando ou tem aí fora. Então, como esses exemplos ilustram, sempre que a igreja abandona o seu compromisso com a autoridade, com a inerrância das Escrituras, o resultado é catastrófico. Abandonou a Escritura, vai ter todo tipo de coisa que vai trazer catástrofes. E em resposta, os crentes são chamados então para defender a verdade contra todos os que procuram minar a autoridade das Escrituras Sagradas. Como Paulo disse aos Coríntios, esse é um texto absolutamente divisor de águas para mim. 2 Coríntios 10, destruímos argumentos e toda opinião elevada, levantada contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo conhecimento, todo pensamento à obediência de Cristo. Nós destruímos ideologias, silogismos, teorias, pontos de vista, sistemas. Lutamos fervorosa e apaixonadamente pela fé, batalhamos pela fé. E quando Judas falou sobre a fé, ele não estava falando sobre a fé como uma espécie de crença nebulosa, mas a fé, um conjunto de doutrinas que foi entregue. Então ele não estava apontando para um corpo indefinível que não pode ser entendido. Ele estava falando sobre as verdades objetivas que foram reveladas na Escritura que compõe a fé cristã. A doutrina dos apóstolos, o tesouro a ser guardado, como nós ouvimos do apóstolo Paulo para Timóteo. E com a eternidade em jogo, então, irmãos, não é de admirar que as Escrituras reservem as palavras mais duras de condenação para aqueles que tinham a palavra de Deus e colocaram mentiras na boca de Deus. Dizer que Deus disse, quando Ele não disse, acarreta muito peso de juízo. Então, Satanás colocou mentiras na boca de Deus e ele foi amaldiçoado, nós vimos isso. A falsa profecia é uma ofensa capital no Antigo Testamento. Deuteronômio 13 mostra isso, depois você dá uma lida. E se você quiser uma ilustração disso, eu lhe darei uma. A matança de 450 falsos profetas por Elias em 1 Reis, ou 1º livro dos Reis, capítulo 18. 450 falsos profetas foram mortos por Elias ali. Então, ainda assim, os israelitas falharam em expulsar os falsos profetas. Ainda assim, eles abraçavam os falsos profetas. É só ler o livro de Jeremias. Eles preferiam aqueles que falavam palavras doces. Preferiram aqueles que faziam a coisa acontecer ali. Quando ele dizia haverá destruição, haverá juízo, e os outros diziam não, não haverá, haverá paz. Leia o livro de Jeremias. Então, ao acolher o erro no seu seio, eles convidaram o julgamento de Deus. Jeremias 5 mostra isso. Quando uma igreja acolhe o erro no seu seio, ela está convidando o juízo de Deus. Ela está chamando sobre o juízo de Deus. Eu digo isso lá em casa para os meus filhos, né? Às vezes eles estão demais, eu digo, você está pedindo, pelo amor de Deus, que eu te discipline. Com a tua atitude você está fazendo isso, e nós, de maneira semelhante, fazemos isso muitas vezes quando abraçamos o erro. Se nós somos filhos, nós seremos disciplinados. Então, uma coisa terrível, uma coisa horrível aconteceu na terra. Os profetas profetizam falsamente e o meu povo amou isso. Isso não é novo.
Nós temos isso na Escritura. Então Deus condenou continuamente aqueles que trocaram a sua palavra por uma falsificação. Apocalipse termina falando isso. Se adicionar, se tirar, vai ter consequências. Então veja isso. E isso aqui é uma advertência para a igreja e uma advertência para aqueles que ensinam. Pense, eu acho que eu devo estar uns 40 minutos falando aqui quantas palavras eu já disse. Várias. De quantas eu terei que prestar contas? De todas elas. De todo o ensino. Então há um peso sobre isso. Nós ouvimos um pouco disso no sermão de domingo. E é por isso que Tiago, capítulo 3, ele nos exorta a isso. Ele nos lembra novamente desse compromisso. Tiago, capítulo 3, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Maior juízo. Então Deus condenou continuamente aqueles que trocaram a sua palavra por uma falsificação. Paulo adverte Timóteo sobre aqueles que ajuntarão para si mestres, e que eles fazem isso porque a esses mestres dizem o que eles querem ouvir para agradar os seus ouvidos com mentiras, e eles se desviarão da verdade para abraçar os mitos. O Novo Testamento pronuncia julgamento severo sobre os falsos mestres. E eu posso dizer novamente que não há nada mais devastador do que a falsidade, a mentira de que a Bíblia não é inerrante. Isso sabota a verdade bíblica em seu próprio fundamento. Então, por que nós devemos falar sobre isso? Sobre as Sagradas Escrituras, novamente, e sobre a inerrância, para nós nos lembrarmos destas coisas. Porque a Escritura está sendo atacada como sempre foi, e nós somos chamados para defendê-la. Segundo lugar, a Escritura tem autoridade, nós somos chamados para declarar essa autoridade, para afirmá-la. A Escritura tem autoridade e nós somos chamados para isso. Essa doutrina básica, ela é explicada a partir de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, quando diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E a palavra que nós temos aqui significa literalmente que Deus soprou. Deus soprou. Então refere-se que todo o conteúdo da Bíblia saiu da boca de Deus e é sua palavra. E é interessante esse termo grego, porque ele fala exatamente de como nós entendemos que a fonética, né, do idioma acontece. É o sopro, é o ar batendo nos dentes com a língua que forma as palavras, forma os sons das palavras. Então o sopro de Deus falando exatamente, a suficiência da inspiração das Escrituras fornece então o pano de fundo nesse texto para o encargo divino no capítulo 4 de pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Não tem momento ruim para pregar a palavra. O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo é a tempo e fora de tempo. E se você está lutando para saber o que isso significa, em certo sentido, não importa o que isso significa. Porque nós estamos dentro ou fora disso. Se estamos dentro ou fora disso, o que significa que o tempo todo nós devemos anunciar, declarar a palavra de Deus. E esse é o fundamento do que está sendo dito. Então, na medida que Deus trouxe um universo à existência, como diz no Salmo 33, verso 6, Ele fez a sua palavra, ou o mundo, né, o mundo passou a existir pela palavra do seu poder, pela sua palavra. Em algumas passagens, por exemplo, o termo Escritura é sinônimo de nome de Deus, do nome de Deus. Veja Gálatas, capítulo 3, verso de número 8. Veja só isso, como a Escritura, ela tem evidências internas dessas questões e mostra que como muitas vezes a Escritura é usado como sinônimo para o nome de Deus. Gálatas 3, 8.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão. A Escritura pronunciou o Evangelho? Ou Deus pronunciou o Evangelho a Abraão? Então, aqui está como um sinônimo do nome de Deus. Aqui, a Escritura encerrou, então, aliás, a Escritura prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas em ti. No mesmo texto, a Escritura encerrou todos os homens debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem, ainda no capítulo 3. Então, a Escritura encerrou ou Deus encerrou, Então, a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Então, nesses versículos, a Bíblia fala com a voz de Deus. A Escritura fala, é Deus falando. O mesmo se aplica a outras citações do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo referiu-se a Deus falando a Faraó, mas ele disse da seguinte forma, lá em Romanos 9, 17, porque a Escritura diz a Faraó. Já viram isso? Que a Escritura diz a Faraó. Foi a Escritura? Foi um texto escrito? Não, foi o próprio Deus. Então ele está mostrando evidências internas da Escritura de que a Escritura mesmo é a própria palavra de Deus. É a Escritura como Deus falando a Faraó, pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei. Então, sempre que nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus. Estava falando isso para as crianças hoje, sobre a palavra de Deus. Então, Jesus ele deu a entender que toda a Escritura é inspirada como um corpo unificado da verdade, quando lá em João, capítulo 10, verso 35, ele diz que a Escritura não pode ser anulada. Um corpo coeso da verdade divina, e que o que ele quis dizer é que você não pode excluir uma palavra sequer. Por isso que nós não afirmamos que a Bíblia contém a palavra, nós afirmamos que ela é a palavra de Deus, porque eu não posso pegar partes das Escrituras e dizer isso aqui não é a palavra de Deus. E então ele fez um caso para a sua divindade. Nesse texto de João 10, ele defendeu a sua divindade com base em uma palavra, a palavra em um salmo que é um tanto obscuro, no Salmo 82, verso de número 6. Ele aponta para lá, mas ele faz isso em Mateus. Ele defendeu a sua ressurreição no tempo de um verbo. Ele diz: a Escritura não pode ser anulada. Então é puro e autêntico, ou é pura e autêntica, nada disso pode ser anulada. Quando ele diz: nem um tio, nem um jota passará da lei, nem a menor letra, nem o menor traço, até que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. O autor das Escrituras chama a si mesmo de o Deus da verdade, o Deus verdadeiro. Em Isaías ele diz: o Senhor é verdadeiro, o verdadeiro Deus. Em Jeremias também diz isso. O escritor do Novo Testamento diz: Deus é verdadeiro, João 3,33. Então veja como nós devemos conhecer as Escrituras. Ele é designado por João duas vezes, uma vez em 17, depois em 1 João 5, como o verdadeiro Deus. E várias vezes diz que ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Então a Bíblia tem que ser inerrante. É uma doutrina que é inferência. É uma inferência, é uma dedução clara. Porque se eu não acredito que a Bíblia é inerrante, e se a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não acredito que Deus também é inerrante. Entende? Então isso é lógico. A Bíblia tem que ser inerrante porque ela é a palavra de Deus, e o Deus verdadeiro não pode mentir. O Deus verdadeiro não pode falhar. Provérbios 30, verso 5 resume: toda a palavra de Deus é provada, ela é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Então os homens que escreveram as Escrituras, eles reconhecem que eles estavam escrevendo a palavra de Deus sob a direção de Deus. Eles reconheceram isso, e eles testificaram disso mais de 3.800 vezes apenas no Antigo Testamento. O salmista disse o seguinte: a lei do Senhor é perfeita. Nós lemos isso, e ele diz: eu espero na tua palavra. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Nós precisamos resgatar esse fervor de crença na palavra de Deus.
de que a sua palavra é infalível. A palavra é muito pura, é puríssima. A tua lei é a verdade, os teus mandamentos são a verdade. Desde a antiguidade sei por teus testemunhos que tu fundaste os céus e a terra. Os profetas sabiam que eles estavam expondo as palavras de Deus. Amós escreveu o seguinte em Amós 3:7: certamente o Senhor Deus não fará nada sem revelar o seu conselho secreto aos seus servos, os profetas. Então, os escritores do Novo Testamento escreveram com uma convicção inabalável também de que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, e eles citam o Antigo Testamento no Novo Testamento mais de 3.000 vezes. O apóstolo Paulo disse aos cristãos em Romanos o seguinte: tudo que foi escrito nos tempos antigos foi escrito para a nossa instrução, para que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Então Pedro sabe que o Antigo Testamento foi divinamente inspirado, assim como o autor aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus. Os escritos de Paulo, de Pedro, reconhecem então porções do Novo Testamento além da sua própria palavra como a palavra de Deus. E em uma ordem a Timóteo, Paulo implicitamente atribui a autoridade divina ao Antigo Testamento quanto às palavras de Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, a Escritura é precisa e nós devemos demonstrá-la. Ela está sob ataque, nós devemos defendê-la. Ela é autoritativa, nós devemos declará-la. E ela é precisa e nós devemos demonstrar como a Escritura é precisa. As Escrituras, elas são precisas e nós devemos demonstrar isso. E isso indo além do simples testemunho das Escrituras. E eu acabei de dar uma breve olhada nisso. Vai para a Escritura e depois para fora dela para mostrar a veracidade das Escrituras, Primeiro inicia dentro das Escrituras e depois então evidências externas. A Bíblia apresenta uma compreensão objetiva muito plausível, muito clara do universo, da existência da vida, e apresenta um Deus que cria. A Escritura, ela tem que ser a única explicação razoável e sensata para a criação. Na verdade ela é, porque o mundo é do jeito que é, a Escritura é quem explica isso. Eu estava falando pro pessoal ontem, ali no estudo, que por que há tanto sofrimento no mundo? Por que há morte? Por que há essas coisas? Nós temos como saber que há um Deus por meio da revelação geral, por meio da criação, mas nós não temos como saber o que aconteceu com o mundo sem a revelação especial. Rasgue Gênesis 3 da Bíblia e você não tem entendimento algum do que aconteceu. Então, há muitas coisas que nós devemos assumir novamente e declarar isso e esclarecer. O filósofo inglês Spencer, falecido em 1903, ele ficou famoso por aplicar as descobertas científicas à filosofia. E Spencer recebeu um dos elogios porque ele inventou isso. E ele disse que existem 5 categorias conhecíveis nas ciências naturais, e 5 categorias conhecíveis são o tempo, a força, o movimento, o espaço, a matéria. Tempo, força, movimento, espaço e matéria. Uma grande descoberta em 1903 por Spencer. No entanto, Gênesis 1 diz: no princípio, isso é tempo. Deus, isso pode ser o poder, a sua força, pela palavra do seu poder, criou, e isso é o movimento, é a atividade. Os céus, isso é o espaço, e a terra, isso é a matéria. Então nós temos tudo isso na Escritura, se nós nos debruçarmos. Em apenas um versículo da Bíblia, tudo isso está exposto. Desculpe, Spencer, levou todo esse crédito, mas a Escritura já dizia muito sobre isso. Então você descobrirá que a Bíblia, ela é precisa quando ela cruza os conceitos da criação, do que é a criação, e ela é muito clara sobre isso, e muitas coisas eu poderia dizer sobre essa situação, mas deixe-me falar o ponto final, o último ponto. Em quarto lugar, a Escritura é ativa por meio do poder do Espírito Santo, e nós somos chamados então a desdobrá-la. Ela é ativa. A Bíblia é o único poder de Deus para salvação e santificação. Então é pela palavra ou pela pregação
A fé vem pelo ouvir a pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É por aí que vem a salvação. E aí Cristo também diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus traz a salvação e traz a santificação. É o meio pelo qual as pessoas são salvas e é o meio pelo qual as pessoas são santificadas. Aqueles que não são salvos pela palavra de Deus, e aqueles que são salvos são santificados pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que tudo acontece. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, fomos gerados de novo pela palavra da verdade. O poder está no texto, o poder está na verdade, o poder está na palavra. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, é mais poderosa do que qualquer coisa. Nós somos salvos apenas pela palavra, nós somos santificados pela palavra, como já disse João 17:17 diz isso. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus que santifica a alma do crente. A palavra de Deus que separa o crente do pecado. Somos edificados pela verdade. Somos consolados pela verdade. Somos instruídos pela verdade. E olha que existem muitos livros bons que podem nos ajudar de alguma forma a mudar o nosso pensamento. Mas em última análise, somente esse livro, existe só apenas este livro que pode mudar a natureza, a minha natureza e o meu destino eterno. É o único livro que pode fazer isso, a Escritura. Então, irmãos, vamos dar valor às Escrituras. Se apegue a ela, leia, estude, se debruce sobre ela, porque ela é a instrução de Deus para você e para mim, para a sua igreja. Amém. Deus em Cristo os abençoe. Pastor Fábio.